E aí, meu amigo, tudo bem? Aqui é o professor André Menezes, o brabo da biologia. Seja muito bem-vindo ao nosso Pré-Veste UEA. Eu sou o professor André Menezes, eu estou de roupas pretas, eu sou branco. Estamos em um ambiente de estúdio de televisão e eu usarei a tela interativa para anotações. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre parasitologia. Sim, senhores, vamos falar sobre doenças. E eu preparei aqui para vocês algumas questões que falam exatamente sobre essa temática muito importante para a nossa prova da UEA. Vem comigo. Diz o seguinte, ó, várias parasitoses afligem pessoas de diversas regiões do Brasil. Muitas vezes os órgãos de saúde pública negligenciam essas parasitoses. Entre as parasitoses encontradas no Brasil estão a febre amarela, zika, chikungunya, que são, veja só, viroses transmitidas por picadas de inseto contaminado, viroses transmitidas por gotícula de saliva, bacterioses transmitidas por picada de carrapato contaminado, bacterioses transmitidas por ingestão de água contaminada ou bacterioses transmitidas por relação sexual sem proteção. Bem, aqui nós temos uma temática muito importante para a gente que vive nessa região tropical, gente. Ó, essas viroses em questão são viroses que estão relacionadas a esse mosquito, que é o nosso bom e velho Aedes aegypti. Prof, pelo amor de Deus, esse cara faz muito estrago. Com certeza, gente, ele é o vetor mais importante na transmissão de doenças transmitidas por vírus aí. Os vírus causadores dessas doenças são diversos e a gente pode listar esses que o enunciado da questão colocou pra gente, como dengue, chikungunya, zika, febre amarela, tá? Lembrando que para a febre amarela existe vacina eficaz, para a dengue a vacina ainda está passando por alguns ajustes e testes, certo? Mas ó, vale destacar também outras doenças que não são listadas, mas que também são arboviroses importantes, como, por exemplo, o vírus Oropouche, que com certeza você já deve ter ouvido falar aí nos jornais, um grande número de casos, principalmente na região amazônica, e o vírus Maiaro, que também são vírus aí na nossa região e que causam sintomas muito parecidos com essas arboviroses também. Que sintomas são esses? Vejam só. Aqui a gente tem uma tabela que explica pra gente as principais diferenças entre as 4 principais doenças. Ó, febre amarela, zika vírus, dengue e chikungunya, que seria interessante você saber. Olha só, febre alta, você vai ter, ó, febre amarela, dengue, chikungunya normalmente dão febre alta. O zika vírus, ele dá uma febre um pouco mais baixa, média ali de 38, enquanto as demais, em média, 39 e 40 graus de febre, certo? A questão das dores de cabeça, todas causam dores de cabeça, tá? Dores nas articulações, febre amarela normalmente nas regiões da costa, tá? Zika vírus, dores leves, tá? Que vão estar presentes normalmente na região dos olhos. Às vezes pode ocorrer até um processo inflamatório que pode ser confundido com uma conjuntivite, certo? Dengue, dores moderadas e chikungunya, dores intensas. Normalmente, dengue e chikungunya, as dores são mais fortes, né? São aquelas dores, né, mais incapacitantes nas articulações, nos olhos, nas costas. São mais fáceis de você identificar quando as dores são mais severas entre ser dengue e chikungunya, certo? Manchas na pele. A maioria que vai estar dando manchas na pele vai ser, ó, dengue, chikungunya e zika. Náuseas podem estar presentes em febre amarela, não é muito comum em zika, mas é presente em dengue e chikungunya, enquanto outros sintomas muito pontuais também, certo? E aí, nós quando analisamos esse processo infeccioso da doença, ajuda a fazer um diagnóstico prévio mais eficiente. Beleza? Muito bem. Mas, prof, o tal do vírus Maiaro e do vírus ali,
Oropuche, eles também vão dar sintomas mais comuns à dengue, só que em menos intensidade. Então imagine só, a pessoa vai ter febre, vai ter dores nas articulações. Cara, isso pode ser tanta coisa. Então exames específicos, eles podem ajudar você no diagnóstico da doença, mas o tratamento quase sempre é o mesmo, que é repouso, ingestão de muitos líquidos, tá? E principalmente ali, gente, um descanso, né? E remédios que vão tratar apenas os sintomas. Fora isso, não há nada que você possa fazer além, certo? Só, obviamente, os métodos preventivos, que no caso a vacina para a febre amarela e da dengue, que ainda está ali em processos de ajustes, certo? E lembrando que a dengue, ela é uma doença que tem maior relevância. No caso da dengue, nós temos 4 sorotipos diferentes. E esses 4 sorotipos da dengue, eles estão presentes e já foram encontrados em território brasileiro. E qual é o perigo de eu ter 4 sorotipos diferentes? A doença tem susceptibilidade universal, tá? Você pegou dengue tipo 1, significa que o seu corpo cria uma imunidade contra a dengue tipo 1, mas ela não vai criar imunidade contra os outros sorotipos da dengue. Então significa que você também pode pegar a dengue tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Poxa, prof, então se eu completar a cartelinha e pegar 4 vezes dengue, eu já peguei todos os tipos da dengue que existem? Sim, é exatamente isso. E quanto à dengue hemorrágica? Muita gente acha que a dengue hemorrágica é um tipo novo de dengue. Gente, não. A dengue hemorrágica, ela é um agravamento da dengue clássica. Ou seja, quando você não obedece, principalmente, tá, os métodos ali, né, de repouso, ingestão de muitos líquidos, ou se por acaso você for afligido por 2 sorotipos ao mesmo tempo, você acaba desenvolvendo uma forma grave da doença que a gente chama de dengue hemorrágica, tá? Então a dengue hemorrágica, ela não é um sorotipo diferente, ela é somente um agravamento da forma clássica da doença. E com relação, gente, a profilaxias de forma geral, o combate ao vetor sempre vai ser a melhor profilaxia, tá? Não deixar água parada, tá? Para a proliferação do mosquito, usar telas em portas e janelas, ou até mesmo inseticidas em situações mais extremas. Mas o combate ao vetor sempre vai ser a forma mais eficiente, beleza? Então, respondendo a nossa questão, agora sim, ó, as viroses transmitidas por picada de inseto contaminado. Todas essas doenças vão ter em comum exatamente isso, porque é na picada do mosquito contaminado que você vai ter a passagem, a transmissão da doença pela saliva contaminada do inseto. Mas olha só, a alternativa B, viroses transmitidas por gotículas de saliva. Prof, não poderia ser a letra B? Gente, gotícula de saliva é muito generativo, certo? Pode ser gotícula de saliva de qualquer animal. Nesse caso, picada do inseto contaminado, pela saliva dele, você vai ter a disseminação, a passagem do vírus. Beleza? Muito bem. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Então, você vai marcar a letra A, certo? E para a questão 2, eu preparei tópico de parasitologia também, só que agora um pouquinho diferente. Vamos de bactéria e protozoário. Olha só o que diz a questão 2. No estado do Amazonas, a hanseníase e a malária são doenças que merecem atenção profilática específica em função do número de casos registrados pelos órgãos de saúde locais. A hanseníase é causada por um bacilo, Mycobacterium leprae, enquanto a malária é causada pelo esporozoário do gênero Plasmodium. Tendo em vista as características biológicas desses agentes etiológicos, afirma-se que o... Letra A. Mycobacterium leprae é um organismo eucariótico autotrófico. Plasmodium é um micro-organismo pluricelular e procarionte. Mycobacterium leprae não apresenta organização celular. Plasmodium é um protozoário unicelular heterótrofo. Mycobacterium leprae é um fungo unicelular.
Ora, senhores, nós temos aqui, obviamente, algo muito simples para a gente analisar. Primeiro que, bem, hanseníase, bactéria em indivíduos lá, procariontes, certo? São indivíduos unicelulares, nesse caso, heterotróficos, certo? Essa bactéria, ela causa lesões nos nervos sensitivos e causa, dentre esses outros problemas, manchas avermelhadas, esbranquiçadas, indolores, que são ali sintomas iniciais, tá? Além de pele ressecada, sensação de formigamento, a queda dos pelos, nódulos, que são linfonodos que aparecem pelo corpo, tá? O nosso micobactério, obviamente lepre, ele causa então essa doença, que sim, pode ser contagiosa, mas hoje existe tratamento e cura para essa doença, ok? E a próxima doença em questão é uma queridíssima. Ah, sim, meus amigos. Estamos falando dela, a nossa malária. Gente, malária é má, viu? Ruim. Quem já pegou malária aí sabe o quanto essa doença ela é terrível. Bem, no caso da malária, gente, ela é causada por um protozoário, certo? Um protozoário do gênero Plasmodium. Protozoário, gente, ele é do reino protoctista, seres unicelulares, tá? Eucariontes, no caso, certo? E heterotróficos. E por que que a malária, no caso, é uma doença que eu trago esse destaque para vocês? Porque a malária, gente, ela sempre está presente nas provas da nossa amada UEA. Ah, sim, cara! A UEA, a dona VUNESP, amam colocar a malária. Por quê? Porque é uma doença característica da região, é uma endemia, uma doença que está associada à área geográfica onde a gente vive, certo? E por esses motivos você precisa saber alguns detalhes. Primeiro detalhe, gente, o ciclo envolve mosquito anófilis e o ser humano, beleza? Como é um ciclo que envolve dois indivíduos, nós chamamos de ciclo heteroxênico. Então a reprodução sexuada ocorrerá em um, a reprodução assexuada ocorrerá em outro. No caso, reprodução assexuada no ser humano, ele é o que chamamos de hospedeiro intermediário da doença. A reprodução sexuada ocorre no mosquito, na fêmea do mosquito anófilis, certo? E ela é o que chamamos de hospedeiro definitivo. Dois pontos importantes. Primeiro deles, qual é a forma que contamina o ser humano? Gente, quando a mosquitinha pica o ser humano, ela transmite uma forma contaminante chamada esporozoito, certo? Esporozoito. Outro ponto importante, o esporozoito, ele ataca o fígado do ser humano e as hemácias do ser humano, fazendo reprodução assexuada. E terceiro ponto importante, quando que ocorre o sintoma da malária? O sintoma da malária, gente, ocorre com a ruptura das hemácias. Ocorre a hemólise, a hemácia explode e nesse momento libera uma quantidade muito grande de toxinas, fazendo você ter os sintomas da malária, que é febre alta, calafrios, vômitos e assim por diante. Beleza? Bem, e indo então para a nossa resposta, não poderia ser outra. Plasmodium, ele é um protozoário unicelular heterotrófico. Claro, tá? O plasmódio da malária, ele é exatamente esse cara. E as outras alternativas, né? Nem dava pra gente considerar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus aí até a nossa próxima aula. E sigam aí o Preveste UEA nas redes sociais. Um abraço, galera. Valeu, tchau!